Vamos ao momento da pregação da palavra de Deus. Por isso convido todos a abrirem suas Bíblias em 2 Timóteo capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do versículo 20 ao versículo 26. Diz a infalível palavra de Deus: Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, Senhor nosso, Deus bendito, mais uma oportunidade, Senhor, Tu concedes à Tua igreja, ao Teu povo, da instrução, do alimento da alma. Graças te damos, ó Deus, porque Tu tens nos mostrado que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da Tua boca. O Teu povo, ó Deus, nesse momento, anseia pelo alimento, deseja ser nutrido, a nutrição que vai lhes conduzir para a eternidade contigo, a nutrição que vai fazer-lhes dia após dia instrumentos de honra nas tuas mãos. Por isso, ó Senhor, digna-te de nos falar nessa oportunidade. Concede-nos, ó Deus, falar da tua parte com fidelidade, com firmeza, com a autoridade vinda de ti, da tua própria palavra, mas também com clareza, para que, ó Senhor, pelo agir do teu Espírito, essa palavra produza, ó Deus, frutos nesse momento. Além de instruir a tua igreja, ó Deus, concede fé aos ouvintes, compreensão dessas grandezas, desse tesouro inestimável, porque sem o teu Espírito, como entender que essa palavra é rica? Pode ser somente compreendida como uma lição religiosa, como lições de moral, de ética, para cumprir com as obrigações da religião. Pode ficar nisso, ó Deus, mas esse não é o nosso desejo, e por isso nós te pedimos a tua graça de trazer ao Senhor o sentido espiritual para todos os ouvintes. Nós te pedimos, ó Deus, humildemente, no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o título do nosso sermão é O Bom Combatente como um Instrumento de Honra. Essa é a segunda parte. No domingo passado nós fizemos a exposição da primeira parte desse sermão. Nessa exposição nós vimos que Paulo compara a igreja a uma grande casa. Normalmente as comparações na Bíblia, irmãos, feitas pelos apóstolos e principalmente por Jesus Cristo, utilizavam elementos conhecidos, comuns das pessoas. E Paulo faz isso agora. Ele quer, por meio de uma metáfora, por meio de uma ilustração conhecida por todos, uma casa. E essa casa aqui não é uma casa pequena, normalmente ele está se referindo a uma grande casa. Uma grande casa onde existem muitos tipos de utensílios de vários materiais: ouro, prata, bronze, barro, madeira. Isso para nos trazer essa instrução, essa compreensão vinda da parte de Deus. E ele diz que nessa casa existem vasos,
e as mulheres principalmente, os homens também sabem muito bem o que é um vaso, a utilização do vaso. Mas ele diz que há vasos para honra e há vasos para desonra. Vasos que vão honrar o Senhor e vasos que vão, evidentemente, desonrar o Senhor. É claro que o desejo de todo cristão deve ser um instrumento de honra, útil ao seu Senhor e preparado para toda boa obra. Mas nós aprendemos que para ser um vaso de honra, isso começa em nós, dentro de nós, quando nós nos purificamos do erro. Vamos conferir aqui na Escritura? Versículo 20, ele diz: ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra. Deixa eu lembrar os irmãos, Paulo está escrevendo a Timóteo. Timóteo agora está na igreja de Éfeso, foi enviado por lá pelo próprio apóstolo. Paulo está falando à igreja, primeiro a Timóteo, mas também à igreja. Toda palavra que os irmãos virem aqui, estamos sempre enfatizando isso, mostrando para os irmãos. O desejo de Paulo é falar a Timóteo e falar à igreja. Essas cartas não eram para Timóteo pegar para ele. Paulo estava na prisão, lembra os irmãos? Era para pegar para ele e para guardar, como nós fazemos, né? Recebemos uma carta para a gente, endereçada para nós, é nossa. Muitas vezes temos antigamente a gente tinha, né? Hoje em dia perdeu-se esse hábito das cartas, mas eu ainda tenho até hoje uma caixinha que a gente guardava cartões, não era para guardar. Essa carta era para Timóteo ler e ler para a igreja. Então Paulo está dizendo para Timóteo, para o modo como ele ser um vaso de honra, um instrumento de honra, e todos aqueles que fazem parte da igreja, todos os filhos de Deus, e para que você se torne alguém que honra o Senhor, você tem que se purificar do erro. Por quê? Porque nós vamos mostrar aos irmãos, foi introduzido na igreja de Éfeso erro, ensinos contrários ao Evangelho, falsos mestres que estavam levando a igreja à apostasia. Por isso que ele disse: purifica-te do erro, destes erros, destas coisas. Ao longo do sermão nós vamos mostrar aos irmãos algumas destas coisas. Depois ele disse: você quer se tornar um vaso de honra? Foge das paixões da mocidade, combate diariamente os desejos pecaminosos que ainda habitam em teu coração. Mas essas paixões da mocidade, não pense os irmãos que diziam respeito somente aos desejos e práticas sexuais contrárias à vontade de Deus, não somente isso. Nós vimos e listamos para os irmãos que a mocidade sofre de muitos outros pecados que permanecem na vida das pessoas até quando madura, até quando idosas. Por que ela permanece? Porque a pessoa não se purificou. Então você tem que fugir dessas paixões. Muitas vezes o jovem é impulsivo, pessoas mesmo idosas, irmão, mesmo maduras, agem com impulsividade, não tem um equilíbrio, são precipitados no falar, no agir, agem pelo sentimento. O jovem age muito pelo que sente na pele. O Paulo está dizendo: foge dessas coisas. Irmãos, devem lembrar que Timóteo era considerado um jovem, mas ele está dizendo para todos nós. E por fim nós aprendemos, irmãos, no primeiro sermão, que se por um lado a gente foge, por outro a gente persegue. Porque a vida cristã, uma vida útil ao Senhor, não é só você dizer não, você fugir, é você dizer sim, é você perseguir as virtudes cristãs. E Paulo cita algumas dessas virtudes: justiça, fé, amor, paz, comunhão com aqueles que invocam o nome do Senhor, que invocam o Senhor de coração puro. Não é
qualquer um que invoca o nome do Senhor. Então veja, nesses versos há um componente mais pessoal, mas nos versos seguintes Paulo vai tratar de questões interpessoais. Observe os irmãos, veja, no versículo 20, 21, 22, são questões pessoais, podemos assim classificar: purificar-se, fugir, perseguir. Mas a partir do versículo 23, ele vai começar a mostrar que aquele que quer ser um instrumento de honra, aqui nós estamos classificando como o bom combatente. Por que é que estamos usando essa expressão? Porque Paulo está tratando o combate da fé. Paulo citou anteriormente aquele versículo tão conhecido dos cristãos: combate o bom combate da fé. Porque cada cristão é um soldado. Então ele vai mostrar como é que o bom combatente lida com as pessoas, como é que ele age diante daquelas pessoas que se opõem à verdade, ao evangelho, como é que ele vai agir com as pessoas que provocam discussões, que resistem à verdade, como lidar com aquelas pessoas que foram enganadas pelo erro. É exatamente isso que Paulo vai passar a ensinar. Um instrumento de honra nas mãos do Senhor é conhecido não só por sua vida pessoal, mas pela sua vida também interpessoal. A maneira como ele fala com os outros, como ele serve aos outros, como ele serve a Deus, e a maneira como ele trata até mesmo aqueles que discordam dele. Então vamos continuar respondendo a pergunta que está orientando o nosso sermão. Que pergunta é: como um cristão se torna um instrumento de honra? Como ele se torna? Eu quero trazer nessa oportunidade mais 3 características, 3 lições. E hoje a primeira delas é: um cristão se torna um instrumento de honra quando ele rejeita discussões insensatas. Olha o versículo 23, a parte A. E repele as questões insensatas e absurdas. Paulo está mostrando a Timóteo que a postura do bom soldado implica em perseguir de um lado e fugir do outro. E uma delas aqui é repelir, fugir de questões insensatas e absurdas. A palavra repele, irmão, significa recusar, evitar, não dar lugar. O que é que ele quer dizer com isso? Há debates que merecem uma resposta e outros que o silêncio é a resposta. Agora, o que é importante aqui no texto? Ele diz: e repele as questões insensatas. Que questões são essas? Toda questão? Não. Aí precisamos entender, como nós dissemos, o contexto de Éfeso. Paulo já havia advertido sobre isso algumas vezes. Em 1 Timóteo, na primeira carta que ele escreveu, ele falou das genealogias intermináveis, mitos judaicos, especulações sem fundamento, discussões produzidas por homens enfatuados. E o interessante, sabe o que é? Que ele volta ao assunto na segunda carta. Ele está se referindo às mesmas coisas: perguntas curiosas, tradições humanas, interpretações fantasiosas das escrituras. Impressionavam pela aparência de sabedoria, mas nada acrescentava ao crescimento espiritual das pessoas. Na verdade, estava desviando as pessoas da simplicidade do evangelho e apenas alimentando o orgulho dos debatedores. Interessante, né, irmãos? Isso permanece na igreja de Éfeso. Por que razão? Aí eu vou trazer para vocês aqui algo que nos faz entender esta questão e muitas outras. Sabe por que razão, irmãos? Porque essas coisas alimentam algo que está dentro do ser humano. Quando isso acontece, tcharam, é a chave do sucesso. Preste atenção. Tudo que tem adesão, tudo que chama atenção, normalmente é aquilo que alimenta o que está no coração do homem. E eu vou trazer algumas questões, só algumas aqui. Primeiro, desejo de parecer sábio. Quem não quer parecer ser sábio? Vencer discussões. Quem não gosta de vencer debates? Nós debatemos todos os dias, em casa,
na rua com o vizinho, no trabalho. Quem não gosta de vencer esses debates? Quem gosta de perder? Ninguém. Quem não tem curiosidade pelo extraordinário? Por que é que muitas, principalmente igrejas, mas pode ampliar para outras organizações, movimentos? Por que alguns fazem tanto sucesso? Por causa da curiosidade pelo extraordinário. Eles enfatizam o extraordinário e não o ordinário. Todo mundo se admira por algo extraordinário, a palavra já diz. Então o que é que essas pessoas estavam fazendo dentro da igreja? Suscitando a curiosidade pelo extraordinário. O ordinário todo mundo já sabe, a rotina, é uma crítica tão grande da rotina, né? Mas o extraordinário, o extraordinário é fantástico. E era isso que eles estavam suscitando. Outra coisa, o orgulho. O orgulho está no coração de todos nós. Não se escandalize não, viu? Mas eu vou dizer, todos nós somos orgulhosos. De nascença, nós nascemos orgulhosos. Nós queremos a coisa para nós. Nós queremos a atenção. E não precisa aprender isso não. Vez por outra eu trago o exemplo das crianças. Vejo muitas crianças nas mãos, nos braços das mães e dos pais. Vocês sabem mais, bem mais. Preste atenção na criança. Ela quer toda a atenção para ela. Toda. Ela desde pequeno, ela quer mandar em você. Ela quer definir o horário dela dormir, o horário dela comer, o que ela comer. E tire alguma coisa da mão dela. Quando se alimenta isso, é bom alimentar o orgulho. É bom escutar, você merece. Não é bom não, hein? Quem é que não gosta? Você merece, meu irmão, o melhor. Trabalhe nisso aqui, vai ser ótimo. Você vai ganhar grande atenção. Só não vai ser de Deus, vai ser das pessoas. Coisas que agradam a carne. Isso permaneceu na igreja porque haviam pessoas na igreja que estavam alimentando os desejos da carne dos membros daquela igreja. Sabe por quê, irmãos? É mais fácil discutir mistérios do Apocalipse do que mortificar o orgulho. Não é verdade? Mais fácil você ficar alimentando isso. Mas você ficar trabalhando, pastor, trabalhar para mortificar o orgulho, meu irmão, isso já é ruim. O pastor já começa a ser olhado de forma estranha. Que é isso? Que mensagem é essa? Para me botar para baixo? Hein? Já basta meus problemas, minhas dificuldades. Eu venho para a igreja, o pastor manda eu ir lá para baixo, considerar os outros melhores do que eu, superiores a mim, hein? Não buscar minhas próprias vontades, não buscar meu próprio interesse. Não, ele tem que falar coisas positivas. Então é mais fácil discutir esses mistérios do Apocalipse. O que será esses símbolos todos? E os irmãos, meus irmãos, no próximo domingo, e faz aquela propaganda, nós vamos ver os significados de cada elemento daquele do Apocalipse. E chama a atenção. É mais interessante investigar genealogias do que amar o irmão. Mas não é amar o irmão que você gosta, não, é amar todos os irmãos, inclusive aquele chato. É melhor, é mais agradável vencer um debate do que vencer o próprio pecado, que você cai nele toda semana. Entendeu, irmãos? Paulo aqui, irmão, não está condenando o estudo, a investigação da palavra. Ele está dizendo, repele questões insensatas e absurdas, determinadas coisas que estão surgindo na igreja, que, na verdade, estão transformando o conhecimento em vaidade. É isso que ele está dizendo. Por quê? Porque a vaidade leva a contendas. Olha a parte B do versículo 23. Veja se não é isso que está dizendo a palavra de Deus. Pois sabes que só engendram contendas. Não é que às vezes produzem contendas, é que sempre. O que é engendrar? Engendrar, irmãos, é fazer nascer, é gerar. É como a mulher que dá luz a filhos. E sabe quem adora a contenda dentro da igreja? Satanás. Ele quer que você desvie seu foco de contribuir com o irmão para disputar com o irmão. Então o que é que ele vai suscitar dentro da igreja? O que é que ele vai alimentar? As disputas entre os irmãos.
Enquanto os irmãos competem entre si, deixam de combater o verdadeiro inimigo. E dentro da igreja, irmão, só ele tem muita coisa para competir. Você não vai competir só por ter conhecimento da palavra, não. Isso é uma das coisas. Nós adoramos competição porque nós adoramos vencer as competições. E Paulo está dizendo, isso aí gera divisão dentro da igreja. Você fica competindo. Você transforma uma coisa boa, uma coisa lícita, numa coisa ilícita por causa da competição. E eu posso citar uma lista aqui, irmãos, enorme de coisas que a gente pode estar competindo dentro da igreja. E Satanás, parabéns, parabéns, continuem. Está ótimo. Quando vocês perceberem, preste atenção, quando vocês perceberem algum tipo de disputa dentro da igreja, você já fica logo sabendo, opa, Satanás está lucrando. Porque a Bíblia não fala em disputar. Dentro da igreja não tem essa linguagem, tem ajudar, auxiliar, suportar, contribuir. Essa é a linguagem da Escritura, não as disputas. E tem um lado, irmãos, que é muito ruim. Por que ele é muito ruim? Porque Satanás também faz com que você se envolva com questões secundárias e deixe de focar na questão principal. Por quê? Porque ele, na maioria das vezes, preste bem atenção, Satanás, na grande maioria das vezes, ele não quer que você saia da igreja. Não. Ele quer que você continue dentro da igreja, mas dentro da igreja você não fique servindo ao Senhor. Para quê? Para você pensar que está servindo ao Senhor. Ele quer você envolvido com a igreja, com o evangelho, mas sem ser eficiente, sem fazer aquilo que Deus lhe destinou para fazer. Tem como fazer isso, pastor? Muito. Eu vou dar só um exemplo. Qualquer coisa que você esteja fazendo dentro da igreja, qualquer coisa, qualquer boa ação, qualquer coisa que você não esteja fazendo com o objetivo de glorificar a Deus, você já está contribuindo com Satanás. Você está fazendo aquilo para glorificar a Deus, para honrar a Deus, ou está fazendo para você aparecer, para você cumprir com as suas obrigações, para você dizer e mostrar aos outros que está fazendo? Se você está fazendo, mesmo que sejam coisas boas, corretas e lícitas, com esse objetivo, você não está glorificando a Deus. E Satanás, continue. Ele não vai parar, ele não vai lhe atrapalhar, ele vai lhe ajudar. Porque a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Se você está bebendo e não está glorificando a Deus, Satanás diz, continue. Entende? Ele é muito mais astuto, muito mais sagaz do que nós imaginamos. E nós precisamos de deixar de sermos infantis, porque ele adora cristão infantil, imaturo. Porque só os maduros conseguem identificar as suas artimanhas. E para isso a gente precisa da palavra. Por isso que Paulo disse, Timóteo, repele as questões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só engendram contendas. Não entre em toda discussão, Timóteo, Paulo está dizendo. Não entre em toda disputa. E logo nessa época, a gente vê que todos gostam de opinar sobre tudo. E as redes sociais vieram para potencializar isso, Eu já vi muitos, e preste atenção, eu vou dizer uma coisa, eu tenho certeza que vocês já ouviram aos montes. Dos youtubers. Todo mundo tem um canal, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5 que gosta, de seguir. Estou seguindo. Quantos deles não disse assim, o pessoal me pediu muito para reagir à fala de fulano. Para reagir. Tanto é que é famoso, É o react. Todo mundo acha que tem que opinar. E tem que dar resposta para isso. Responda para você mesmo. Quantas dessas reações não trazem polêmicas? Outras, quantas edificam? O bom combatente, irmãos, quem quer ser instrumento de honra para Deus, pergunta, isso vai glorificar a Deus? Isso vai trazer edificação? Isso vai me aproximar de Cristo? Vai aproximar outra pessoa de Cristo? Uma igreja fiel, irmãos, deve amar profundamente a boa doutrina, a palavra de Deus. Deve defender a verdade, não pode ficar calado, de forma alguma. Mas toda discussão, irmãos,
precisa ser avaliada. A nossa doutrina, a nossa teologia tem que produzir adoração, humildade, serviço. A minha doutrina, a minha teologia precisa me levar a servir mais ao reino, conforme Deus determinou, conforme Cristo deseja, não conforme eu. Não é eu que determino, não sou eu. Eu tenho que ficar me perguntando: a minha teologia, a minha doutrina tem preservado a comunhão da igreja ou tem gerado contendas? O que eu tenho dito, o que eu tenho falado, ajuda a fortalecer meus irmãos na fé ou tem alimentado controvérsias? Sabe por quê? Uma opinião dita sem amor pode produzir um desgaste que vai levar meses e às vezes anos para ser reparado. Eu quero dizer aos irmãos que Cristo nunca evitou defender a verdade. Você pode dizer: então eu não vou discutir doutrina não, porque eu escutei o pastor Rogério pregando, diz que essas discussões engendram contendas. Cristo nunca evitou defender a verdade, mas também nunca entrou em discussões movido pela vaidade. Quando faziam perguntas sinceras a ele, podia ser quem fosse, até os fariseus. Pergunta sincera, ele respondia. Quando armavam debates apenas para tentá-lo, muitas vezes ele respondia com poucas palavras, outras vezes nem respondia. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Não precisa abrir sua Bíblia não, fique só atento aqui. Eu vou ler para você. Isso está lá em Lucas 20, do versículo 1 ao versículo 8. Atente aqui. Aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e o arguíram nestes termos: dize-nos com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhe Jesus: também eu vos farei uma pergunta, dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Foi uma pergunta. Então eles arrazoaram entre si: se dissermos do céu, ele dirá: por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Por fim responderam que não sabiam. Então Jesus lhes explicou: pois nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Vocês querem trazer essa discussão, vai trazer algum proveito? Não vai, né? Jesus com sabedoria disse: eu também não digo. Por isso é bom você se perguntar, como cristão, e eu imagino que todos aqui se consideram cristãos, eu vou considerar que todos desejam ser instrumentos úteis para Deus, vasos de honra. Você está cumprindo com sua missão? Você está seguindo o exemplo de Cristo, esse exemplo? Porque Cristo ama a verdade, Cristo amou a verdade, Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele defendeu a verdade, mas nunca transformou a verdade em instrumento de orgulho para vencer disputas. Será que você, em algum momento, não entrou numa disputa só para mostrar que estava com razão? Como um cristão se torna um instrumento de honra? Primeira lição: rejeite as discussões insensatas. Segunda lição, versículo 24: ele serve com mansidão. Versículo 24 diz: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. O instrumento de honra que serve ao Senhor, ele serve com mansidão. Isso aqui não é uma sugestão, não é um conselho. Isso é uma necessidade, é indispensável ao servo de Deus, em especial aos pastores, em especial aos ministros. Quem deseja ser um instrumento de honra precisa servir com mansidão. Aqui, ora, é necessário que o servo, essa palavra servo no original é doulos. Aqui traduzido da melhor forma possível, traduzido como servo, mas pode ser doulos também pode ser traduzido como escravo. Paulo está querendo mostrar aqui que o servo do Senhor é aquele que pertence completamente ao seu Senhor. Não é aquele que trabalha meio expediente, não. Isso aqui é dedicação exclusiva.
Se usa muito essa expressão no serviço público. Algumas pessoas são contratadas por horas de trabalho, 20 horas, 40 horas semanais. Outros são contratados com dedicação exclusiva. Então, o servo do Senhor, ele está 24 horas por dia a serviço do seu Senhor. Observem aqui, irmãos, que naturalmente Paulo está pensando em Timóteo, mas não é só em Timóteo, não. Entende essa expressão aqui? O servo do Senhor são todos aqueles que se dizem cristãos, filhos de Deus, ou não são servos de Deus? Aquele que foi comprado por Cristo e agora ele vive para fazer a vontade do seu Senhor. Essa é a expressão que Paulo, o sentido que Paulo está usando para essa palavra aqui, doulos, servo. Então ele não se limita só aos pastores, a não ser que você diga, não, eu sou um servo de Cristo de meio expediente, sou um servo de Cristo de 20 horas semanais, as outras horas eu faço o que quiser. Deixa eu esclarecer uma coisa para você. Ou você serve a Deus ou você serve o diabo. Você está exagerando? Não estou não. Foi Cristo que disse isso. Foi. Quando foi que ele disse isso? Quando ele disse assim, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. As pessoas acham que tem um meio termo, tem uma terceira via. Tem terceira via não. Com relação à Escritura, Deus não tem terceira via não. Se você estava pensando isso até hoje, que bom que você está aqui, porque eu estou lhe esclarecendo. Que bom que você está me ouvindo. Porque ou você está do lado de Cristo, ou você está contra Cristo. Então, eu recomendo que você seja servo de Cristo. Porque mesmo que você não queira, mesmo que você ache que não está, se você não for um servo dele, você está lutando contra ele. Você é um inimigo dele. Bom, foi ele que disse. O próprio Cristo disse isso. Então, para ser um instrumento de honra, a pessoa não deve viver a contender. Tem que ter um espírito manso. Pode ser um espírito briguento. Você pode até defender a verdade de forma enérgica, com segurança. Isso não é viver a contender, não. De forma alguma. Mas você não deve ter prazer em estar discutindo. Jesus enfrentou a oposição, irmãos. Vocês sabem disso. Aí eu falando aqui, você pode lembrar, pastor, mas eu acabei de lembrar de uma situação que Jesus, que parece que ele não foi manso, não. Tem lá na Escritura que ele pegou um chicote. Eita, e agora? Como é que o homem estava manso daquele jeito? Aquelas pessoas estavam ali roubando. Se nós vimos o contexto, eu vou me limitar aqui. Havia um conluio, irmãos, entre os vendedores do templo ali e os sacerdotes, o sumo sacerdote. Eu vou explicar para vocês. Rapidamente. O judeu tinha que subir pelo menos 3 vezes a Jerusalém em festas específicas. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Páscoa era mais forte. E eles tinham que, quando subisse, eles tinham que apresentar seu sacrifício. E o sacrifício naquela época era um animal, né? Era um cordeiro, era um tipo de animal. Então, muita gente vinha de muitos lugares viajando e muitos não tinham condições de trazer o seu cordeiro. Aí ele levava o dinheiro para comprar lá em Jerusalém para poder oferecer o sacrifício. Irmãos, aquelas pessoas que estavam ali no templo, irmãos, aquele valor que estava ali, que eles estavam cobrando, era exorbitante, era um roubo, um ágio terrível. E sabe quem deixava eles ficarem ali no templo vendendo? Os sacerdotes, para ganhar, entende? A Bíblia também diz assim, irai-vos e não pequeis. Fecha parênteses, só para esclarecer aos irmãos. Cristo não tinha espírito de briga, de forma alguma. Espírito de briga é transformar qualquer conversa em disputa. Eu não perco não. Eu dou um boi para não entrar numa briga, agora uma boiada para não sair. O crente dá uma boiada para não entrar. Para não entrar. Para ser instrumento nas mãos de Deus, irmãos, precisa ser brando. Brando é o quê? Brando não é uma pessoa covarde, que se esquiva, não. Brando é uma pessoa gentil, amável, cortês. Não é rude, não é grosseiro.
Mas ele não abre não mão da verdade. Ele se mantém firme. Ele se mantém firme na verdade. Ele não abre mão da verdade para ter paz. Ele diz, eu quero paz. Que a Bíblia diz, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Mas a outra qualificação, além de ser brando para com todos, ele deve ser apto para instruir. Parte finalzinha lá do 24. Para, irmão, ser apto para instruir, ele precisa conhecer a palavra de Deus. Saber explicar, saber responder às dúvidas, saber ensinar com clareza. Mas não é só ter conhecimento, é saber comunicar isso. Aí você diz, agora pastor, isso aí é só para os pastores, né? E eu digo, também não. Mas não é uma qualificação necessária do pastor? Está lá em 1 Timóteo 3,2. Só se qualifica para o ministério se for apto para ensinar. Mas, irmãos, cada cristão precisa estar preparado também para ensinar seus filhos. É requerido. Está na palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 6. Tem que estar preparado para ensinar os filhos. Cada cristão deve estar preparado para aconselhar seu irmão. E como é que você vai evangelizar? Sem conhecer. Como? Como você vai responder com mansidão a quem perguntar sobre a esperança que há em você, como tem lá em 1 de Pedro 3, 15, 16? Como você vai responder? Se você não sabe. Então veja, estão entendendo que isso não é só para pastor? A responsabilidade primeiro é deles. É sim, mas é de cada um. E a outra qualificação, irmãos, é ser paciente. Cabe aqui um esclarecimento do que é ser paciente. Isso não tem nada a ver com personalidade. Vou logo dizendo, não tem nada a ver. Ser paciente não tem a ver com a personalidade da pessoa, não tem. Tem muita pessoa calada, quieta e é impaciente. A paciência aqui diz respeito, sabe o quê? A valores espirituais. Não é questão comportamental, não. Personalidade, não. Paciente é aquele que suporta o mal sem revidar. Aquele que suporta ofensas, suporta injustiça, suporta provocação sem perder o controle, sem perder o domínio próprio. Está vendo? Não tem nada a ver com personalidade. Tem gente que é caladinho, mas pisa no calo dela para você ver. Esse não é paciente, não. Essa qualificação aqui, irmão, são dos bem-aventurados. Se for lá para Mateus, nas bem-aventuranças, capítulo 5, você vai ver isso aqui. Isso é requerido. Quer ser um instrumento de honra nas mãos do Senhor? Tem que suportar. Como é que eu vou fazer isso, pastor? Pela graça. Sozinho você nunca consegue. Nunca vai conseguir. Você tem que se humilhar, ir aos pés de Cristo, pedir graça, pedir ao Espírito Santo, orar diariamente. É assim. Senão, seu coração fala mais alto. Vai falar sempre mais alto. Você não quer perder uma disputa, quer? Quando você sofre uma ofensa, diga, a primeira vontade que você tem é o quê? É bater de volta. Bater não no sentido literal, né? Bater com as palavras. Mas às vezes, até literalmente. Desse jeito não é instrumento de honra, não. Não é de jeito nenhum. É preciso, irmãos, aprender a suportar as fraquezas. A fraqueza do próximo. Você quer ser um instrumento de honra? Você tem que aprender a ensinar. E esperar o amadurecimento, por exemplo. Porque nem todo mundo aprende do mesmo ritmo. Nem todos compreendem imediatamente. E eu vou lhe dar 2 razões para ser paciente. 2. Talvez as principais. A primeira, Deus é muito paciente com você. Se Deus não fosse paciente com você, eu tenho certeza que você nem estava aqui hoje. Se Deus agisse com você e respondesse na mesma velocidade que você peca, você não estava aqui não. Então Deus tem sido paciente. Segunda razão, seu exemplo é Cristo. Quem foi mais manso do que Cristo? Quem foi mais humilde? Quem foi mais paciente? O profeta Isaías diz, quando foi oprimido e humilhado, não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro. Nós estamos estudando isso lá em Lucas. Pedro ainda disse assim, em 1 de Pedro 2, 23, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças. Cristo nunca abriu mão da verdade. Ele confrontava o pecado, chamava ao arrependimento, corrigia o erro
mas fazia tudo em submissão ao Pai. Como servos, irmãos, nós precisamos parecer com o nosso Senhor. Então a firmeza da verdade, que nunca devemos abrir mão, não deve destruir a mansidão. Precisamos defender a verdade a todo custo, mas sem arrogância. Nós podemos possuir a melhor confissão de fé, conhecer profundamente as Escrituras e mesmo assim tratar as pessoas de maneira pecaminosa. A ortodoxia deve caminhar junto com a piedade. O cristão representa Cristo em todos os ambientes, no trabalho, na escola, na família, nas redes sociais. Precisamos saber responder às críticas, porque tem gente que nunca vai abrir a Bíblia, mas ela vai sempre observar as nossas reações, principalmente como nós reagimos às provocações. Então pergunte a si mesmo, responda para si mesmo: como eu sou conhecido? Uma pessoa branda, paciente? Ou as pessoas têm receio de conversar comigo porque esperam sempre uma resposta dura? Então, um instrumento de honra não é só alguém que conhece a verdade, é alguém que sabe comunicar essa verdade, é alguém que tem paciência para convencer também as pessoas com a verdade e da verdade. Como o cristão se torna um instrumento de honra? Primeira lição que nós vimos: rejeitando discussões insensatas. Segunda lição: servindo com mansidão. Terceira e última lição nessa noite: corrigindo com humildade. Versículos 25 e 26. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à insensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então, para ser um instrumento de honra, é preciso tratar também aqueles que resistem à verdade. Paulo sabe que o bom combatente de Cristo, ele vai encontrar resistência no campo de batalha. E ele ensina como responder a essa situação. Ele diz: disciplinando com mansidão. Não é ignorar, não é desprezar, não é humilhar. A palavra mansidão pode ser traduzida como gentileza, bondade, humildade. Não é fraqueza, não é covardia. Usando um linguajar militar, seria força controlada. Que é isso? Na prática, é alguém que permanece firme na verdade, mas governa suas palavras e suas ações. Por quê? Porque os opositores quase sempre agirão de maneira áspera. Vão responder com ironia, desprezo, com acusações infundadas, com arrogância. Mas o servo de Cristo, o instrumento de honra, não age dessa forma, não age da mesma maneira. Porque ele não representa a si mesmo, ele representa o seu Senhor. De novo, de quem é a maior responsabilidade de agir desse jeito? Dos ministros, dos pastores. Quando procura restaurar aqueles que foram enganados do erro, da apostasia. Então eles agem dessa forma, porque se eles agirem com aspereza, a dureza costuma fechar o coração. Mas a bondade e a mansidão abrem caminho para que a verdade seja ouvida. Olha a continuação do versículo. Ele diz assim: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Aqui, irmãos, nós temos uma coisa maravilhosa, que é a síntese da graça de Deus. Que é isso? Atente. Não depende do pastor, não depende do irmão, não depende do pregador, de ninguém, para que alguém venha conhecer a verdade. Porque quem concede o arrependimento é Deus. Quem abre os olhos é Deus. Quem muda o coração é Deus. Está aqui. Por isso que o servo de Deus tem que ser humilde. O servo de Deus ensina, exorta, corrige, mas não converte. E isso também elimina toda a arrogância, principalmente a arrogância ministerial. Não depende de você. É verdade que quem se arrepende é o homem, mas é Deus primeiro quem concede o arrependimento. Arrependimento é um dom, entenda. É dom da graça divina, não é um produto da vontade humana.
Paulo está dizendo isso aqui, irmãos, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento. Deus tem que dar o arrependimento, se não, a pessoa não se arrepende, entendeu? Quem se arrepende é a pessoa, mas para se arrepender ela precisa receber isso da parte de Deus. Isso também está lá em Atos 11:18, diz assim: e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Olha só, a linguagem é a mesma. O judeu, nessa situação aqui em Atos, conversando com Pedro, Pedro disse: rapaz, os gentios também receberam. E quando eles escutaram de Pedro o que tinha acontecido, eles: é verdade, Pedro, vou me acalmar, não é só para o judeu não, Deus concedeu arrependimento para o gentio mesmo, glória a Deus. Foi isso que eles fizeram. Eles entenderam, não é que aquelas pessoas, elas se arrependeram, mas para elas terem se arrependido, Deus agiu primeiro. E qual o objetivo da correção? Veja, qual é o objetivo da correção? Para conhecer plenamente a verdade. Entende? O objetivo, irmão, nunca é vencer uma discussão. Nunca é. É conduzir ao conhecimento da verdade. É restaurar, é trazer de volta. A exortação, a disciplina, é para recuperar, não é para humilhar. Por que isso? Paulo vai mostrar, irmãos. Quem não tem a verdade, olha, preste atenção. Quem não tem a verdade está num estado de insensatez. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Insensatez é falta de senso. É estado de loucura. Quem está fora do senso está num certo estado de loucura. Precisa voltar a si. Precisa recobrar a sobriedade. Como é que se dá? A mentira, o falso ensino, o pecado confunde o entendimento da pessoa. O falso ensinamento, o pecado, leva a pessoa a estar como num estado de embriaguez. E aí eu não preciso trazer, os irmãos sabem, a pessoa num estado de embriaguez como fica. A falsa doutrina obscurece a mente e o pecado retira a lucidez. Por isso que Paulo diz no versículo 26, mas também o retorno à sensatez. Ou seja, eles estavam sem senso. Quem faz isso? A graça de Deus devolve a lucidez espiritual. Vocês estão entendendo? Não é que a pessoa está maluca, louca, não. Não é esse o sentido que Paulo está dizendo. Lembra, eu disse aos irmãos, o contexto aqui de Éfeso? Falsos ensinos, falsos ensinamentos, doutrinas erradas. Estava levando a igreja aqui, a contenda, a disputa. A pessoa estava fora de si. Não que as suas faculdades mentais estivessem afetadas, mas espiritualmente estavam. A linguagem aqui é espiritual, é a lucidez espiritual. Porque quem não está lúcido espiritualmente está preso nos laços de Satanás. E volta para o versículo 26. Mas também o retorno à insensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele. Cativo é o que, irmão? Preso. Quem não está lúcido espiritualmente está enlaçado por quem? Por Satanás. Está preso aonde? Nas garras de Satanás. Quem está dizendo é a palavra de Deus, é o apóstolo Paulo. Está vendo com que seriedade Paulo está tratando essa questão? O cristão deve ser esse instrumento, irmão, de honra para agir. Como é que ele vai agir? Ele vai agir com mansidão, com equilíbrio, para livrar o próximo das armadilhas do diabo. Como é que ele vai fazer isso? Convencendo da mentira, convencendo do falso ensino, convencendo da embriaguez das heresias. Por isso que a gente não pode considerar falso ensino, por isso que a gente não pode considerar falso mestre como coisa de só menos. Você não pode considerar um falso ensino só como uma opinião diferente. Não, é porque ele tem uma opinião diferente, ele tem uma visão diferente. O falso ensino não é isso. Satanás quer que você pense assim e deixe para lá, e está tudo bem. Você pensa assim, eu penso desse jeito, e está tudo tranquilo, enquanto você está preso nos laços de Satanás. Por que é que você tem que ser um bom combatente? Você tem que lutar essa luta, essa batalha. Todo crente, para livrar os outros, livrar dessa armadilha.
Então eu quero que você tenha essa visão. Aquela pessoa que está crendo num falso ensino, numa heresia, é a mesma coisa dela estar como um animal preso numa armadilha. Eu pergunto aos irmãos, uma boa armadilha, um animal preso numa armadilha, ele consegue sair sozinho? Precisa de ajuda, não? Paulo quer que nós nos transformemos nisso, irmãos, nesse instrumento de livrar as pessoas. É você que vai livrar por si só? Não. Se você vai fazer o quê? Você vai trazer a verdade, com mansidão, com firmeza. Quem vai conceder a lucidez? É a graça de Deus, não é você. Entendeu? Mas você é responsável. Nunca que Paulo está tirando a responsabilidade humana, mas está mostrando que Satanás usa o erro para manter as pessoas afastadas da verdade, manietadas. Isso é a profundidade, irmãos, da escravidão espiritual. Quem rejeita a verdade pensa que está livre, mas na realidade está servindo a outro senhor. Quem é? Satanás. Mas somente Cristo pode libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. Eu quero concluir, irmãos, trazer algumas aplicações finais com essa conclusão. Irmãos, ninguém corrigiu mais do que Jesus. Ele corrigiu Pedro, os discípulos, as igrejas, os fariseus, mas nunca fez isso para exaltar a si mesmo. Ele fazia isso porque amava a verdade e amava o próximo. Ele fez isso porque, como nós lemos de manhã, ele veio livrar o seu povo, salvar o seu povo dos pecados deles. Mateus 1, 21. Ele desejava conduzir as pessoas ao arrependimento. Até mesmo quando denunciava o pecado mais severamente, havia ali um chamado à conversão. Ele pregou: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o espírito que deve caracterizar os seus servos, mesmo espírito de Cristo. Então, por isso, eu digo para você, corrija, mas pensando na restauração. Quando um irmão erra, quando um filho erra, quando alguém precisa ser confrontado, faça-o pensando na restauração. Pergunte a si mesmo: estou tentando restaurá-lo ou provar que eu estou certo? Quando eu estou corrigindo, é esse o meu desejo, restaurar? Ou simplesmente mostrar a minha posição? Outra coisa, não desista de quem está no erro. Que sentido? Enquanto a pessoa está viva, tem esperança. Agora, a Bíblia diz que há momentos que deve parar. Há momentos em que as pessoas, elas claramente rejeitam, conscientemente rejeitam. Há duas situações que Cristo diz que a gente, primeiro, não deve dar pérola aos porcos. E se alguém não nos recebe com paz, ou seja, não deseja a palavra, você bate os pés, tira a poeira e vai para outro lugar. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque pode acontecer de você pregar no momento e a pessoa rejeitar, não querer mais ouvir, desprezar, você não volta. Mas pode ser que depois ela queira. Aí você diz: opa, agora pode ser que Deus esteja dando. Você não pode dizer: não quis antes, não vai querer mais não. Aí não é assim. Mas existe a situação de não querer, não dar pérola aos porcos. Há quem rejeite, você não tem mais obrigação. A Bíblia não lhe dá a obrigação de continuar insistindo. Pelo contrário, lembre-se de que a mudança pertence a Deus. E isso produz duas virtudes. Por um lado, humildade, porque nós não transformamos o coração das pessoas. E por outra, perseverança, porque devemos saber que Deus pode continuar transformando pecadores. Tenha compaixão dos que vivem no erro. Veja que Paulo chama as pessoas de pessoas aprisionadas. Tenha compaixão. Olhe com um olhar de compaixão. Eu sei que elas estão rebeldes, mas tenha olhar de compaixão. Não é relativizar o pecado, estou falando isso, nem desconsiderar o erro, o pecado, mas saiba que somente a graça de Cristo pode libertá-las. Veja como Paulo conclui a descrição do instrumento de honra. Não é só apenas alguém que conhece a verdade, é alguém que vive a verdade, que usa a verdade para servir, para restaurar, para conduzir as pessoas a Cristo. Então, o bom combatente, ele não vence porque derrota uma pessoa num debate. Ele vence quando Deus, por meio da sua palavra, anunciada com humildade,
rompe as cadeias do pecado, concede arrependimento e traz pecadores de volta à verdade. É claro que quando ele está pregando a verdade, ele está fazendo o seu papel. Mas vencer um debate não é mostrar que tem razão, é apresentar a verdade com segurança, com firmeza, mas com humildade e com mansidão. É dessa forma, irmãos, que o instrumento de honra glorifica o seu Senhor, cumpre o seu propósito para o qual foi separado. Que todos nós sejamos esses instrumentos de honra para o nosso Deus. Só lhe deu glória. Amém.